Uma boa noite para você. Nós estamos iniciando nesse momento o quadro História da Minha Vida, hoje com ela, Beth Carbone. Tudo bem, Beth? Boa noite. Boa noite, tudo bem, Cadu? Como está? Um prazer em recebê-la aqui. Chegou a sua vez de contar um pouquinho mais sobre a sua história, a sua trajetória aqui em Francisco Beltrão. Vamos lá, eu acho isso bem legal, isso que vocês estão fazendo. Primeiro que valoriza nós, mulheres, né? Seguramente. E também assim, porque faz parte, eu acho importante, quero guardar isso para quando eu estiver velhinha, que os meus netos possam ouvir e ver, porque será, assim, uma história legal, né? A Beth nasceu em Francisco Beltrão? Não, a Beth nasceu em Capanema. Capanema. Que é uma cidade próxima daqui, né, a 100 quilômetros. Meu pai foi pioneiro, ele desbravou aquela cidade. Eu faço parte da história lá, porque eu sou um dos primeiros bebês nascidos lá na comarca, não, né, mas registrado, Sim. então, na comarca de Capanema. Isso lá na década de 60 já. Então, é uma cidade que tem meu coração, né? Por quantos anos a Beth morou em Capanema? A Beth morou em Capanema 25 anos. O que você tem de lembrança dos primórdios lá, das brincadeiras de criança? O que vocês faziam quando eram crianças? Nossa, a gente brincava na rua, né? Então a gente brincava muito de pé na lata, a gente brincava muito de caçador. E eu e mais umas amigas, nós fizemos uma rede para jogar vôlei entre a garagem do caminhão do meu pai e um poste que tinha do outro lado. Então a gente fabricou essa rede e nós jogávamos. E por várias vezes eu fui xingada e minha mãe brigava porque a gente veio de fazer os afazeres, porque as crianças antigas tinham afazeres. Exato. Então deixávamos os afazeres e íamos brincar. Então, assim, foi uma infância muito legal, de muita brincadeira. E tem uma coisa que me remete muito, que o avô da minha amiga de infância, eles tinham marcenaria e ele era um torneiro maravilhoso. Então, ele fazia bicicletas de madeira para que a gente andasse. Não tínhamos bicicleta, mas tínhamos as bicicletas de madeira que o vovô fazia. O vovô Marcos, então, fazia essas bicicletas e ladeira abaixo, lá iam pedaços de dedo, joelhos. Raspado. Mas foi muito legal. E guarda lembranças e as amizades prevalecem ainda daquele tempo lá em Capanema? Sim, sim. Quando eu vou para Capanema, e se eu vou com as minhas filhas, elas dizem para mim, a pé não dá para sair com a mãe, porque eu enrosco, né? Vai conversando com Vou conversando com todos. E a minha família, né? A minha mãe faleceu há 2 anos, então continuava morando lá, então a gente sempre continuava indo. E eu tenho muitos amigos, eu vou muito a Capanema ainda. Boas lembranças, boas amizades, muito bom. E nesse tempo de criança, o que a Beth queria ser quando crescer? Qual que era o teu projeto quando você era criança? O projeto era ser atleta. Eu sempre gostei de jogar, eu sempre joguei. Sim. Então, eu joguei muito handebol, joguei muito vôlei, participei da seleção paranaense e ser professora, porque isso era uma coisa assim que as famílias te incutavam, né? Ai, se você ter uma filha professora, àquela época era muito importante. Eu me lembro quando eu me tornei professora, assim, a alegria dos meus pais. Então, eu acho que era isso. Mas também não se pensava muito, assim, não me lembro de fixar alguma coisa, não, eu serei isso. Como eu, logo muito cedo, fui trabalhar, eu sou filha e neta de açougueiro. Então, eu trabalhei em açougue, eu cortei carne, eu conheço carne de todos os tipos. Eu cortei carne em serra-fita, qualquer carne que você colocar aqui na minha frente, eu te digo qual é a parte do boi. Então, muito cedo eu já trabalhava. Então, eu brinco que enquanto algumas amigas ouviam as músicas e assistiam alguns programas, nós estávamos no açougue trabalhando. Porque italianos, eles têm filhos para ter mão de obra de graça. Sim. Então, esta é a realidade. Sim, sem dúvida. E falando de Capanema, não consigo deixar de te perguntar da Estrada do Colono, que no teu tempo ela funcionava. Nossa, era maravilhoso. A balsa que passava de um lado para o outro. A gente ia muito à Medianeira. Ir à Medianeira era como, vou ali e já volto. Porque como a Frimeza, o frigorífico Frimeza, então todos os agricultores vendiam seus porcos para o frigorífico de Frimeza. Então era 1, 2, 3, era um caminhão que ia, outro que voltava. Você ia para a Medianeira, como vou ali e já volto mesmo. Era só atravessar o rio. Só atravessar e já estava do outro lado. Né? Tanto é que quando a gente ia a Curitiba, a gente ia a Cascavel.
E naquele tempo a gente comprava passagem, mas não precisava ser, você não tinha o banco marcado. Se não tivesse mais banco, você ia de pé. Ia de pé. Eu também De peguei essa época. Cascavel a Curitiba, sentada no braço do banco, segurando em algum lugar, mas não precisava ter a poltrona definida. Punha a gente dentro e ia. Lembrando um pouquinho mais aí dos teus tempos de colégio, como é que foi aí estudar em Capanema? Relembra um pouquinho dessa história para nós, Foi dos teus amigos, maravilhoso. amigas. Foi maravilhoso que nós tínhamos um colégio que as irmãs cuidavam. Então, era um colégio, assim, fantástico. Super bem cuidado, tudo, né? O jardim era maravilhoso. Nós tínhamos regras muito rígidas. Eu me lembro, assim, de algumas professoras, freiras e outros não. Assim, a gente foi muito privilegiado em ter essa escola em Capanema. Sabe? Então, eu fiz praticamente toda a minha formação, né? Naquele tempo a gente fazia o primário, então foi no Padre Cirilo, e depois para o ginásio que a gente foi para o Colégio das Freiras, então. E era uma escola, assim, fantástica. Tínhamos aula de educação física, de violão, de teatro, nós tínhamos a fanfarra. Nossa, eu tenho lembranças maravilhosas da minha época de escola. E foi na escola que a Beth conheceu o companheiro ou não? Foi nos jogos. Mas estava envolvido com a Mas escola. estava, porque nós tínhamos eram Olimpíadas Escolares. Então, o colégio onde eu estudava era a escola católica, e o colégio onde o pai das minhas filhas estudava era o colégio evangélico. Sim. Então, nós tínhamos 2, 3 colégios e fazíamos essa disputa. Sim. Quem era o melhor colégio? Nossa, e daí era uma guerra, né? Era uma guerra. O famoso interclasses e o bicho pegava. Sabe? Então foi nessa época que, como ele sempre praticava esporte também, e eu também, então foi mais através disso, mas depois, por causa claro, mas nunca estudamos juntos. E quando você decidiu que iria pro lado de ser professora, de ser docente, quando que você chegou na tua vida e falou, não, é isso que eu quero, eu gosto e eu vou? Quando eu terminei o ginásio, Sim. né? Então a gente tinha 2 opções. Você fazia a escola normal, que era uma escola que te capacitava a ser professora primária. Perfeito. Ou você fazia a escola de contabilidade, então, e eu fiz as 2. Então eu fiz de manhã esta e à noite a contabilidade. Perfeito. E eu sempre gostei do ensinar. Eu gosto. Eu gosto, assim, de ensinar aquilo que eu sei, ou de aprender para depois ensinar, ou de ensinar e aprender, porque é uma troca. Então, foi meio que era a opção, né? Era a opção. Então, vamos fazer isto, né? E dava aula para primário, para ginásio? Sim, quando você termina a escola normal, você precisa, naquela época a gente fazia, então, era um estágio de 6 meses supervisionado. Sim. Você ficava dando aula e as freiras ficavam no final da sala Observando. lá, anotando, né? E depois eu fui dar aula e eu sempre fui muito, como que eu vou te dizer, inquieta, assim. Eu só não dei aula de substituição de inglês, que eu sou ruim, que nossa, mas das outras matérias eu substituí praticamente todo mundo lá em Capanema. Física, química, biologia, vamos embora. A professora engravidava, não sei quem precisava, mas, assim, sempre muito mais matemática. E a minha amiga de infância, esta que o avô fazia bicicleta, então ela era muito boa em português. Então nós sempre tínhamos essa dupla. Eu fazia as aulas de matemática e ela fazia as aulas de português. Eu fazia as aulas de história, elas faziam as aulas de geografia, a gente fazia essa. Mas assim, sempre então por isso. E tem uma coisa assim que eu, muito jovem, eu acho que é um negócio que eu me orgulho muito de ter feito. Eu fui coordenadora do Mobral. E era um projeto federal que ensinava adultos, você alfabetizava adultos. E nós íamos para o interior. Sabe o que é isso, cara? Com aquele liquinho que tinha, Sim. né? Então não tinha luz elétrica. E nós íamos e eu percorria todo o interior de Capanema. Cada noite nós íamos para um lado para chegar até aquelas escolas, né? Muitas vezes eles queimavam todas as camisinhas que tinha que usar naqueles liquinhos para que não tivesse a aula. Principalmente no dia que eu tinha que aplicar, então, a prova. Porque era matemática. Não, era a alfabetização. Sim, daí. sim. Entende? Não, ali tu ensinava a escrever. Como se fosse um sebo já. Não, alfabetizar. Era Mobral.
A pessoa adulta não sabia ler, não Entendi. sabia nada. Começava do zero. Eu ainda tenho guardado algumas cartinhas, isso é muito maravilhoso, Nossa, porque imagina. você vê um ser humano com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, que não sabia nada e que consegue daí escrever seu nome e ler as primeiras palavras Emociona. e te dá, sabe, assim, eu tenho algumas cartinhas assim de agradecimento ou que eles, uma dedicatória, isso é fantástico. E, à época, assim, talvez eu não tivesse noção do quão grande era isso de trabalho, mas hoje eu tenho um orgulho imenso de ter feito isso. Porque muitas e muitas pessoas nós conseguimos fazer que elas aprendessem a ler e a escrever. Por quantos anos você lecionou? Eu lecionei lá em Capanema, uns 6. E aí, quando eu vim morar em Beltrão, eu fui ser professora no Colégio das Irmãs, no Glória. Veio para cá com o intuito de ser professora Não. ou veio para virar a chave para uma cidade maior? Quando nos casamos, viemos morar para Beltrão. Uhum. Eu era, à época, funcionária do IBGE. Sim. Como aqui não tinha vaga, eu precisei pedir a conta. Então, eu me ausentei do IBGE. Perfeito. Vim para cá e fiquei. Nós viemos para cá dia 30 de outubro. E aí eu levei meu currículo no colégio. No ano seguinte, eu já comecei a dar aulas. A irmã Arcélia era diretora na época. E eu comecei a dar aula, então, com escola no primário, no terceiro ano. E 2 anos depois, eu já comecei com matemática nas quintas, sextas, sétimas. Então, E foram quantos anos aqui no Glória? foi até eu engravidar da minha primeira filha. Porque na minha cabeça, eu não conseguia admitir que eu ia ficar o dia todo com crianças e adolescentes, ia chegar em casa e ia ter paciência, ia ter vontade de ficar com o bebê. Então, eu dei aula de 83, 84, 85 e 86. Aí teve bebê. A primeira filha, que é a Fernanda. E depois, como é que foi um bebê entrando na vida? Mudou muita coisa? Mudou. Mudou porque você não tem, assim, você não tem rede de apoio, né? Eu não tenho família direta aqui, então eu tenho parentes aqui em Beltrão, mas eu não tinha família, não tinha mãe, não tinha irmã, não tinha ninguém aqui em Beltrão, né, direto. E daí é difícil. É difícil. Eu penso que hoje é difícil, mas você tem um pouquinho mais de, assim, você tem as creches, você tem os CMEs, você tem essa rede. E que funciona, né? E que funcionam. A época não, então eu contei assim com a ajuda de uma amiga fantástica, a Tata faltava, a Tata a pessoa que vinha para ficar, né? Faltava. O que você faz para ir trabalhar? Tia Júlia, posso levar? Pode. Então ia lá, entende? Mas assim, era época de fralda de pano, tinha que lavar, ficava aquele varal inteiro, né? Sim. Muita gente não sabe disso, né? Não. Pensa que sai só do pacote, né? E a Fernanda ainda era alérgica, porque daí quando o pai das minhas filhas ia para Curitiba, trazia um pacotão, porque comprava nas casas americanas, a gente Sim. usava no fim de semana, daí porque aquilo Caro. era assim, era um negócio para você ter, né? Para de vez em quando. Não ia usar todo dia. Então usava fralda de pano com a calça plástica. Passei por isso também. É? Eu não sou do tempo das fraldas normais, não. Década de 80, o negócio foi assim também. A Fernandinha nasceu agora, dia 6, ela está de aniversário agora, em dezembro. Ah, o Cadu também, ó. Também é de dezembro. Viu? Ela, por pouco, ela não é uma capricorniana também, né? É. Por muito pouco. E aí, teve mais filhos? Sim, a Mariana que nasceu. Que ano? A Mariana nasceu em 90. Tu tava ainda na função da escola? Não, já tinha saído. Aí eu vou para... O pai das minhas filhas era um corretor de seguros já. Uhum. Né? Então, ele tinha a empresa. E eu comecei tipo assim, sabe? Papagaio de pirata. Ficava olhando. Quando eu fui trabalhar, eu já sabia. E daí fiquei. E estou nesse ramo até hoje, né? Até hoje faz tempo, né? E quem não conhece a Beth Carbone, você fala de seguro, é o primeiro nome que vem na mente em Beltrão. Que bom ouvir isso. Muitas pessoas já me falaram de você. Que tem contigo, faz com a Beth, cota com a Beth, isso, aquilo. Então, assim, ou seja, tem feito um bom trabalho há muitos anos, porque o nome é lembrado, né, Beth? Sim, isso é importante. Sim. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo trabalho.
E eu sempre digo, se você não gostar do que faz, você tem que fazer outra coisa. Exato. Né? E eu sou estudiosa, por natureza, eu gosto de estudar. E para ser corretor de seguros, para você trabalhar, você também precisa estudar. Você Porque são precisa ter muitas regras, né? você tem que ter conhecimento, você precisa ter um sapateio. E lembrando meu querido pai, ele dizia que se você não comer 1 quilo de sal em alguma coisa, você não aprende com ele. Então, é o tempo que te ensina, né? É o tempo que faz com que Exato. você fique melhor naquele negócio, porque muitas vezes é tudo muito imediato. Ah, eu não sei fazer isso, mas eu também não... Faz 3 dias que eu estou fazendo, não vai saber, né? Mas eu, então, fiquei... Eu tenho carreira solo, 25 anos já, que é a Carbone Corretora de Seguros, então é uma empresa que fui eu que fundei. A Carbone é nome nosso, meu sobrenome, é nome do meu pai. Então, é assim, é um negócio que você tem que carregar muito, né? E eu, desde que me lembro que eu sou uma pessoa que eu escuto o que ele dizia para a gente tem 2 coisas na vida, quando a gente tem o nome e o CPF. Precisa cuidar. A mãe também falava a mesma coisa. Cara, isso é muito importante. Quando você é pequeno, quando você é jovem, você não sabe o que é isso. Ah, o que é nome? Ele sempre dizia, o teu sobrenome e o teu CPF são as 2 coisas que você tem na vida. É, né? É. Exato, e a mãe também falava assim, não importa a roupa que tu estejas, ela não pode estar suja e nem rasgada. Não importa que Não, seja batida, mas que esteja limpa, você deve ficar. Então, ensinamentos lá da... E eu me preocupo um pouco porque talvez a gente não esteja passando, ou não esteja fazendo com que isso, porque eu tenho muitas lembranças de coisas que meu pai me ensinou, de coisas que a minha mãe me ensinou, mas dos meus avós também. E talvez hoje, por essa nossa correria, por essa, sabe? Imediatismo, tudo... E ninguém mais fica, porque a gente sentava à mesa e ficava conversando, né? E muito tempo. E muito tempo, e muito. E tinha os compadres e os amigos que vinham. Hoje em dia ninguém mais faz isso, né, cara? Como era italiano, seguramente aqueles macarrões excelentes, feitos na hora. Um frango recheado de Meu boca. pai. Deu água na boca. Minha mãe era uma exímia cozinheira e meu pai era um sujeito assim, ó. Ele ia para algum lugar e comia uma coisa diferente, ele trazia a receita. Isto se prepara assim, 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 assado. Eu como berinjela desde quando não me lembro, assim, mas que nem as pessoas não sabiam o que era. Entende? Nós fornecíamos o batalhão de Foz com as carnes, a banha, o salame, o torresmo. Então, ia-se a Foz 2 vezes por semana. Sim, pela Estrada do do Colono, Colono. Serranópolis, Iguaçu, Rio de Janeiro. E ali, né? Então, já voltava com coisas diferentes e também ia para Ponta Grossa, tinha um frigorífico Wilson. Sim, lembro também. E ele já vinha, então, ficar daí, porque de Capanema a Ponta Grossa, gastava-se 3 dias quase para ir, porque um dia a gente chegava aqui em Beltrão, não tinha asfalto. Chegava um dia, sempre se andava com corrente no carro. Jipes e Aquelas F1000, F350. Quando nós íamos para minha avó lá em Joaçaba, Santa Catarina, eu digo que hoje todo mundo anda nas cadeirinhas, o pai punha os colchão na carroceria e os filhos tudo atrás, a gente quase se matava de tanta briga, porque todo mundo queria na janelinha de chegar da capota, e o pai e a mãe na frente, né? Mas levava um dia para chegar aqui, um dia para chegar até no Horizonte e outro dia para chegar em Joaçaba. Tu imagine que são 120 quilômetros, né? Até Capanema? 108. Que você faz hoje em 45 minutos. Não faz mais. Não faz mais? 1h30 quase. Tá difícil. Os buracos, né? Não, o movimento, cara. Cresceu muito aquela região, né? Não, e desvia, eu acho. Talvez agora com o pedágio, os caminhões também não voltem a não circular tanto, porque eles estão desviando. Entende? Então passa aqui e iam aqui a Palmas para subir. Exato. Não faz mais, não. Agora, mas vai demorar um pouquinho o pedágio, porque creio que uns 2, 3 anos, ou logo. Não, pelo que se ouve, daqui 3 meses nós estaremos pagando pedágio.
a coisa que já está difícil, vamos ficar mais difícil E o ainda. problema é o custo. Eu acho que eu sou favorável ao pedágio, eu acho que é necessário, mas você precisa ter um custo acessível. Eles tinham que se espelhar na 101 num custo de 5,10, Santa 5,20. Catarina cobra isso. Porque você ir a Curitiba e voltar e gastar 90 quase de pedágio é muito dinheiro. É bastante. É. Porque, vamos dizer, eles fazem lá uma obra que vai durar 5, 6 anos, que eles não vão precisar refazer, eles vão só tapando e o dinheiro vai estar entrando, né? E são concessões de 25 anos, 30. Não veremos outra. Eu pelo menos, acho que ainda não. Talvez. 30 anos não chegam. E quando, Beth, que chegou na tua vida o núcleo da mulher empresária? Você chegou até ele ou ele chegou até você? Como é que foi essa história? Eu acho que nós chegamos meio juntos. Eu faço parte desde o início, de quando viemos para a praça já para fazer aquelas pequenas feiras, né? Então, sempre muito participativa. E eu sempre fui muito colaborativa com as coisas. Aí, vamos lá, vamos fazer. E nos desfiles. E tinha Eliette também, que é uma... Eu acho que ela passou por Beltrão para deixar muitas coisas assim, entende? Então, fizemos vários... E sempre estive junto. Quando foi lá para o centro, lá embaixo para o centro de evento também estava. Aí coordenei a feira em 2017. Como foi essa experiência? Porque eu vivi com a Roberta, né? Esse ano, assim, bem de perto e realmente todo mundo trabalhava normalmente nos seus trabalhos, depois parque, conversas. Quando eu coordenei, então foi o primeiro ano que a gente saiu de dentro do centro de eventos. Nós ocupamos o espaço do parque fora, então foi o primeiro ano que a gente trouxe o parque de diversões para as crianças. Colocamos aquela tenda para fazer, então, uma gastronomia ali fora. E também, junto com a Cooperarte, a gente fez aquela primeira feira do livro e das redações. E tinha uma tenda, quando a gente entrava no parque, à esquerda, então foi muito legal também. Então, assim, eu me orgulho muito da gente ter feito este avanço, de ter peitado isso, porque todo mundo dizia, não vai dar, porque, né? Porque é muito difícil de se fazer uma feira. Entende? Porque as pessoas não têm noção de tudo que você tem que organizar e tudo é muito caro. E daí, como você não cobra para entrar, você não tem cobrança de ingresso, então você tem que ter recursos, né? Mas eu acho que, assim, e dali para frente ela só cresceu. E essa última que a Roberta fez foi maravilhosa. Bateu todos os recordes, né? Tudo. Primeiro porque a Roberta é uma arquiteta, então ela tem isso da área dela. Né? Ela deixou aquela feira bonita, ela deixou a feira diferente. Né? E assim, eu penso que cada um que vem agora, as feiras próximas, a gente sempre quer superar. Mas a gente já chegou num patamar que agora é só você deixar, respirar e fazer. Como diz outros, só vai lapidar agora. Vai lapidando, porque ela não tem mais muito que você, né? Se ocupa os espaços, se faz. Né? A gente precisava mesmo era ter um novo centro de eventos. Exatamente. Que os governantes possam ouvir isso, né? Porque precisamos receber mais gente com mais qualidade, né? A gente tem uma dificuldade muito grande dentro do centro de eventos, nós não temos água. Então, assim, a gente não consegue montar restaurantes ou colocar essas coisas que a gente não tem. A gente tem um problema sério também com a fiação elétrica. Sabe? Tem goteiras homéricas, né? Eu acho que uma hora tinha que derrubar e fazer. Alguém tinha que fazer isso. Exatamente, porque já estamos merecendo, já que Sim. passamos dos 103 mil habitantes e o céu já não é mais o limite para Beltrão, né? Não. Porque está espalhando muito rápido e logo vamos chegar aí nos 150 mil e... Eu acho que agora sim, né? O primeiro tombo, eu acho que é o difícil, pelo menos quando você lê, quando você ouve, quando você vê, é os 100 mil. Exato. Depois dos 100 mil ele vira, né? Ele vira rápido. Vai. Quando eu vim morar em Beltrão em 2002, Beltrão tinha 51 mil pessoas. São 27 anos depois, já estamos com 103. Então nós dobramos assim, mais um pouquinho. Sim. Foi muito bom.
E me conte, a feira desse ano, ela teve um personagem, né? A borboleta. Sim. A borboleta que significa nada mais, nada menos que a metamorfose, né? Que é a lagarta que se transforma e vira a borboleta. Isso tem a ver também com a tua história de vida? Tu teve que passar por um processo para chegar a ser quem você é hoje? Eu acho que todos nós, né? Todos nós somos uma borboleta, mas fomos antes uma lagarta, né? Exato. Então, eu penso que você, ou muitas vezes você é várias lagartas, e você vira várias borboletas e você tem que voltar a ser lagarta, né? Reaprender, volta pro casulo. Né? Com certeza. Então, quando eu cheguei aqui em Beltrão em 82, era uma cidade totalmente provinciana, você sabia? Eu me lembro que as pessoas perguntavam, qual é o teu sobrenome? Porque você valia pela sua conta bancária ou pelo seu sobrenome? Dos qual que tu é? Dos qual que tu é? Eu, como não era de nenhum. Era complicado, né? Né? Mas assim, aos poucos, e eu penso que eu tenho um jeito, eu sou muito comunicativa. Eu não consigo ficar perto, por exemplo, da pessoa e não conversar, Idem. né? Então, tu é do tempo que estamos falando da Avenida Júlia Cês Cavalheiro, que fazia barro quando chovia? Não. Quando eu cheguei já tinha calçamento. Já tinha. 82 já tinha. Fim de 82 já tinha. Ainda tinha a pensão da saudosa Elza Comunello, onde era com catedral. Não, já era com catedral. Tinha O hotel. Não, tinha só o Hotel da Lavec ali na esquina da farmácia. Mas tinha o amigo John ali onde que tem o prédio preto e vermelho, que era maravilhoso. Do lado da casa Pernambucanas, lembra qual loja tinha? Aí eu te peguei, porque aqui são da nossa família, né? Era a Casa do Colono. Ah, sim. Casa do Colono, do seu Eleftério, Papa Constantino e da Dona Neuza da Lacosta, né? Meus sogros. Ah, é? Então tu é parente do Dimos? Exatamente, meu cunhado. Com muito orgulho. Ele é um queridão. Ele é o cara que cuida desse coração aqui, que passa tantas emoções aqui, com tantas histórias. Tem que estar com o coração em dia, né? E somos muito bem cuidados, porque tem histórias tão emocionantes, assim, de vida, que realmente faz você pensar. Faz, você, né? Eu sempre digo que eu gosto de lembrar das coisas boas. As coisas ruins a gente não precisa. Fica de aprendizado, né? Sim, você. E meu pai dizia: se você passar por um perrengue e não aprender com ele, você vai ter que passar de novo. Então, quando eu estou no meio de um turbilhão, eu digo: tá, e o que eu preciso saber disso? O que eu tenho que aprender com isso? Né? Eu não quero isso de novo. Exato. Né? E eu digo sempre que eu converso muito com o Pai do Céu, né? Então eu digo, tá, me mostra o que eu preciso. Eu não tô. Não tô mexendo, e aí? E daí? Que lado eu vou? Exato. Né? Dá para fazer uma analogia do carro, né? Sobre pensar em passado. Por que o carro tem o para-brisa grande e os retrovisores pequenos, né? E na vida serve isso, né? Para você olhar mais para frente e pouco para trás, né? Para trás pegar o que realmente você fez de bom e o resto é passado. Então, sabe, claro que teve percalços. Claro. Todo mundo passou. Claro que a minha história tem coisas bem sofridas. Mas tá tudo certo. Passou, já foram. virou a página, Sim. prosseguiu. Vamos em frente. E eu sou muito agradecida, sabe? Porque, cara, eu sou uma pessoa saudável. Tenho 2 filhas maravilhosas, 2 seres humanos de boa qualidade. Que caminhos elas seguiram? Que profissões elas seguiram? A Fernanda é médica e a Mariana trabalha no TJ, é uma advogada que trabalha no Tribunal de Justiça. Encaminhadíssimas. Graças a Deus. Uma mora em Curitiba, a Mariana, e a Fernanda mora em Criciúma. É longe. Nós estamos 500 quilômetros, eu estou 500 quilômetros, Curitiba é 460. Sim. E Criciúma, se eu for para o Curitiba, é 960. Se eu for aqui por baixo, é 700. Então, é longe. Eu tenho um casal de netos maravilhosos. Um de cada? Não, os 2 da Fernanda. Da Fernanda. Como é que você chama os netos? A Luísa e o Gabriel.
Nome bonito, hein? Luísa é o nome da minha mãe, saudosa. É. Que idade eles têm? 5 e 2,5. Como que é a Beth vovó? Coruja. É aquela avó que realmente deixa fazer o que a mãe não deixa? Eu cumpro as regras da mãe, mas eu sou muito corujona, assim, porque quando eu tô perto, eu tenho que ser. Aproveitar. Eu fiquei recentemente, agora 18 dias com eles, porque a Fernanda e o Rodrigo, meu genro, viajaram para fora do Brasil. Sim. Daí, mãe, se você puder vir, nós vamos, senão nós não vamos. Eu digo, claro que eu vou, né? E daí era assim, né? Teve um dia que eu digo, mas o que que me dói tanto? Mas nós brincamos na cama, eu colocava as pernas para cima e jogava eles, né? Pulando. Claro, isso foi umas 10 vezes cada um, né? Sim. Entende? Então, picolé, coisa arada que... Chocolate. Mas eu até... Fernanda, a Luísa está pedindo doce de leite, eu vou comprar. Tá, mãe, tá bom. Sabe, eu não sou, assim, permissiva daquilo que não pode. Mas daquilo que pode... Porque é minha parte, eu sou só a avó, né? Sem dúvida. Um livro, Pequeno Príncipe. uma comida. São tantas, mas tem aquela favorita. Eu gosto risoto. Risoto bem feitinho. Eu gosto de cozinhar, né? Olha, e já que tu falou em cozinhar, quem sabe para a próxima Expofeira Mulher fica uma sugestão? Que tal se fizesse um concurso para o prato típico de Francisco Beltrão? Porque Que legal! eu vou para Prudentópolis, é a maior feijoada do Brasil. Eu vou para Campo Mourão, é o carneiro no buraco. Eu vou para Irati, é o borrego no rolete. Eu venho para Beltrão, é o quê? Qual é o prato típico de Francisco Beltrão? Boa ideia, boa ideia. Nós temos chefes talentosíssimas Sim. aqui que poderiam pegar coisas, por exemplo... Mas precisa ser coisa que é possível. do leite, que nós somos a segunda bacia, né? leiteira do Paraná, do frango, do suíno, e quem sabe montar algum prato para ser o prato típico da cidade, para que cada estabelecimento possa fazer a sua releitura, porque eu acho que isso dá uma identidade para a cidade, né? Dá. E como nós somos praticamente alemães e italianos, poderíamos ter um de cada, né? Exato. Um com, talvez com massa, Exato. né? E dá para fazer, é Mas uma ideia legal. Fica a ideia porque tem chefes muito bons aqui em Tem, Beltrão e nós tem. temos que aguçar eles. Nós temos uma gastronomia Riquíssima. muito boa, sabe? Então, bom, a região toda vem para cá, né? Você sai à noite e você vê que as pessoas de outros lugares estão nos nossos estabelecimentos aqui. Exatamente. Renascença, Marmeleiro, Pato Branco, Pato Branco inclusive. já vem para cá já também. Sim, vários amigos, né? Porque tem aquela santa rixa, né? Mas eles sempre dizem, né? Gastronomia de vocês lá mata a pau. Porque o que tu quiser comer tem. Tem. E de boa qualidade, hein? Excelente. Alto da Júlio ali, que o diga, né? Para quem gosta de comida italiana, lá no Alto da Júlio tem um lugarzinho mega especial que o chefe, inclusive, morou, se não me falha a memória, em Florença, na Itália, e traz o risoto italiano mesmo, sabe? Que você mata a saudade. De vez em quando a gente chega por lá, né? Eu já morei na Itália no ano 2000, então, assim, muita saudade do pesto, mas do pesto italiano. Daquele. O do mercado, hoje em dia, eles já mudaram, porque o pesto original é com azeite de oliva. Hoje eles estão fazendo com azeite de girassol, que em vez de dar gosto, tira o gosto, né? E um bom parmesão, né? Exato. E lá em cima a gente mata... Eu faço o pesto. Quando eu fizer, vou te trazer um potinho. Aceito com toda certeza, porque... Porque é muito fácil. O pesto manjericão, pinole... O que enche o saco é lavar o manjericão. Porque, sabe? Mas daí, isso pronto. E eu faço socado ainda, né? Daí, E o pessoal fala, mas come só com macarrão? Não, no tempo que a gente morava na Itália, comia com arroz, comia com torrada, com bolacha, com pão. O que tivesse, passava o pesto. Na geladeira, tu deixa ele lá, né? Então... E dura para sempre se deixar, né? Mas não é dura. difícil. Falamos da sua comida, como é a Beth
como mãe, você falou que é longe para estar com as filhas, como é que você faz? A tecnologia hoje ajuda, né? Ligações de vídeo Sim, e... elas já estão fora de casa porque elas foram estudar, fizeram o terceiro ano as duas em Curitiba. Uhum. Aí a Fernanda fez a faculdade lá em Criciúma, a Mariana cursou em Ponta Grossa. Então elas já estão fora há Bastante tempo. com 16 anos elas já não moravam mais aqui. Mas eu sou sempre muito presente. E eu sempre fui aquela que chegou, então, com as duas sacolas térmicas com comidas prontas. Eu levava as lasanhas, os molhos, as carnes, porque daí, carne, né? Eu não posso ir no mercado, eu não posso ir em açougue. Porque se eu ver uma carne boa, eu quero levar tudo, né? E eu tenho, desde quando eu vim para cá, na minha cabeça, essas boutiques de carne, a minha cabeça tinha ela pronta. Só que na época não adiantava você fazer uma boutique de carne que você não ia ter sucesso. É mais caro o pedaço, ela já vem com enxoval, né? Uhum. As pessoas não iam comprar 25 anos atrás, não iam. Mas esses pedaços, essas coisas, eles todos estavam aqui. É o famoso bife ancho, o Ancho, assado de tiras, o tira pra negócio. cá. Entende? Porque o nosso açougue, então eu e minha irmã Lourdes é que cortávamos as carnes. A gente destrinchava 2 a 3 bois no final de semana. Isso se fala em 1.000 quilos de carne. Então, para ela dá para perguntar, é mito ou é verdade que a picanha verdadeira tem no máximo 1 quilo, 1 quilo e Se 200? for mais do que isso, não compre. Ah, tá aí de quem sabe, ó. Não, se for mais do que isso, não leva. Porque daí É o que dizem, né? 1 Não, mas quilo, não é 1 o que quilo e é 200. 1,1 kg é muita picanha. E ela não é nem dessa grossura assim, nada. Porque aquele pedacinho ali acabou você. É porque As outras são fabricadas. Você pega e consegue cortar ela, fazer ali. faz do formato. Uhum. Mas não é fake. Não, é fake. Viu? Estamos aprendendo uma, Alisson, essa noite aqui com a dona Beth Carboni, que, como ela falou, que ela gosta de ensinar, estamos aprendendo essa noite. Seguindo em frente, o que você falaria para a Beth de 10 anos atrás, se você pudesse voltar no tempo 10 anos atrás, o que você diria para ela? Caramba! Essa Talvez ter trabalhado menos. Menos? Menos. Eu trabalhei muito. 10 anos atrás, eu talvez estava tirando já um pouco o pé, mas eu ainda trabalhava muito. Mas eu também aproveitei muito. Eu acho que dos 10 anos para cá, ela tem pouca coisa para melhorar. Talvez antes. Porque quando eu me separei do pai das minhas filhas, foi um período bem de muito trabalho daí, porque a gente ficou meio quebrado, tipo arroz de quinta. Teve que os dois recomeçando. É. E não é fácil, né? E as meninas pequenas, e, né? bem Então, difícil. foi assim, mas então eu trabalhava praticamente assim 16 horas do dia. Né? De 10 anos para cá, Cadu, eu vou te dizer que a Beth está legal. Viajei bastante. Aproveitou. Trabalhei, mas viajei bastante. Hoje ainda trabalho, sabe? Mas aproveito. Uniu o famoso útil ao agradável. E eu penso que há 10 anos eu já venho assim, precavendo a velhice. E o Dimos que me ensinou um dia, porque ele disse, a gente precisa na velhice, Beth, ter dentes e joelho. Eu sempre me lembro disso. Né? E eu me lembro, e a gente precisa precaver, porque o que você aprende? As pessoas, os idosos que têm condição financeira, tem gente por perto. Sim. Os idosos que não têm condição financeira são largados. Exato. E os filhos nossos não serão como nós fomos filhos. É diferente. Mudou tudo. Né? Porque, assim, agora a gente cuidando da mãe, né? Então, nós somos em 6 irmãos. A gente tinha uma cuidadora de dia e pessoa à noite, mas cada final de semana era um. Mesmo assim, é trabalhoso. Porque você tem aquele compromisso. Você tem que fazer. Imagina se você tem que ficar cuidando de uma pessoa, você sozinho. Não faz. Aguenta. Não, então, há 10 anos eu te digo que eu fiz de diferente é precaver minha velhice.
E se você pudesse ir para o futuro, o que você falaria para a Beth daqui 10 anos? Para 2035, o que você falaria para ela? Desacelera um pouco, menina. Tira o pé, mais ainda. Tira o pé. Vá viajar enquanto você tiver perna para subir as escadas. Que depois não adianta mais, né? E continue, eu acho que é desse jeito mesmo. Eu gosto de cozinhar, eu faço minha comida, eu me alimento corretamente, eu faço os exercícios, eu gosto de amigos, eu gosto de sair para tomar uma bebidinha, fazer uma brincadeira, eu continuo fazendo, nós jogamos. Entende? Então, a Beth daqui 10 anos, ela tem que desacelerar um pouco, porque ela vai estar mais velhinha, né? Vai desacelerar do trabalho, mas vai aproveitar mais a vida, você fala. Eu quero sim. E eu penso que com a graça de Deus a gente vai ter saúde, Sim, né? Porque é isso que tu precisa, né? exatamente. Daqui para frente, tu precisa ser saudável. Mulheres estão nos assistindo, mulheres que têm um sonho, às vezes que está lá na gaveta de um projeto de empreender, de fazer alguma coisa diferente. Que conselho você poderia dar para essa mulher que tem vontade, mas está com receio, está com medo de fazer? Começa. Vai com medo mesmo. Vai, você busca conhecer, sabe? Você tem que saber o que você quer fazer. Quando você sabe o que você quer fazer, você tem que conhecer, você tem que saber isso, tem que aprender sobre o assunto. Porque o empreender não é só abrir uma porta. Tem várias coisas, né? Tem, você precisa entender de administração. Primeira coisa, né? Eu acho que isso é fantástico. É porque eu sou muito matemática, então isso me faz com que, sabe, parece Custo que fica... disso, o custo daquilo. É muito, eu faço muito ligeiro isso. A minha planilha na cabeça é muito pronta. E as pessoas têm que aprender isso. Você tem que ter a administração da sua vida. E daí você vai fazer, você vai abrir o seu negócio, você tem que entender dele, mas você tem que saber quanto que ele custa, quanto que ele vai te... Porque não adianta você vender 100 mil se ele não te dá lucro, Exato. né? Concordo. Você veio nesse mundo para ganhar o seu dinheiro. Exatamente. E isso é muito importante. Entende? Se você trabalhar, então não adianta trabalhar 20 horas. Se você trabalhar 10 e vai ganhar 5, trabalhar 20 e vai ganhar 4, tem que trabalhar 10, tem que trabalhar com a sua cabeça. Exato. Mas abra o seu negócio, faça, tenta. Não deu certo, faz outro. E vira a página, recomeça de novo. Vai. Porque ninguém acertou de primeira, né? Não. E tem uma também, assim, ó, eu vejo que hoje em dia as pessoas perguntam o que você gosta. O que você vai fazer? O que você pode fazer? Então faz. Porque eu também nunca, aquilo quando nós começamos a conversar, eu nunca sonhei em ser corretora de seguros. Mas eu agarrei essa A oportunidade e fiz a melhor oportunidade da minha vida. E sou, sabe, eternamente agradecida por isso. Porque, poxa, trabalhei. Sim, mas estou, sabe, mas ela me rendeu tudo que eu tenho. Exato. Ah, eu queria ser? Não sei. Mas eu sou. E sou bom. E sei. Você pegou a oportunidade, como você mesma disse, né? Observava tudo e já estava É. mais ou menos entendendo como tudo, Sim. o andar da carruagem. Porque, ai, sabe, eu acho que você pode ser feliz naquilo que você está fazendo. E hoje nós estamos aqui para premiar a Elizabeth Carbone, ou a Beth, né? O Banco da Família. Quem é o Banco da Família? É a maior UCIP de crédito da América Latina. O que é uma UCIP de crédito? É uma instituição de microcrédito que faz aí empréstimo para quem quer fazer a sua casa, quer comprar o seu carro, ou quer apenas reformar, ou que quer fazer um procedimento estético, ou para a filha estudar. O Banco da Família financia e é uma entidade sem fins lucrativos. É a maior da América Latina. E o Banco da Família, Beth, nasceu como o Banco da Mulher Brasileira. Por quê? Porque as mulheres não tinham apoio. E cresceu lá em Lages. E olha, a Elizabeth, a nossa chefa também, do banco? Isabel. É parecido. Na mente dela, para ajudar as mulheres.
Mas não durou muito tempo, porque ela viu que não eram só as mulheres que precisavam de crédito, mas que eram as famílias. Aí nasceu essa instituição que está te premiando nessa noite com um troféu intitulado Mulher Extraordinária, que diz assim: em reconhecimento à força, coragem e dedicação que inspiram e transformam o mundo ao seu redor. Celebramos com admiração e com gratidão a mulher extraordinária, exemplo de excelência e liderança, Elizabeth Carbone. Que lindo, gente. Muito obrigada. Daqui a pouquinho, o nosso supervisor vai passar para suas mãos. Hoje, o Alisson está aqui conosco, né? O Alisson, que é supervisor, cuida aqui da cidade de Francisco Beltrão, Pato Branco, Guarapuava, Irati, e tá um dia em cada cidade, e fez o possível para chegar. A gente conversou de tarde, ó, tô saindo de Guarapuava, vai dar tempo, e ele cumpriu, ele tá aqui, então, muito feliz do supervisor que vai te passar nas tuas mãos. E pra gente fechar, Beth, o que que significa para você ser uma mulher extraordinária? Nossa. É difícil, né? Aí eu penso que significa, assim, me deixa alegre, né? Eu não me sinto uma mulher extraordinária, eu me sinto uma pessoa, sabe, legal, assim, que veio nesse mundo para sempre colaborar com os outros, eu gosto disso. Eu acho que a gente precisa ser participativa na comunidade e ser extraordinária é grandioso, né? Por isso, Exatamente. é grandioso e eu me sinto assim bem alegre em receber isto e talvez eu possa dizer que eu sou uma mulher extraordinária para as minhas filhas, eu sou uma mulher extraordinária talvez no meu trabalho, então eu sou uma mulher extraordinária com as pessoas com as quais já passaram pela Carbone. exemplo. E muitas vezes me dizem, olha, eu tenho a Lisa em Itapejara, que trabalhou comigo e hoje é uma corretora fantástica lá, então ela sempre diz que ela diz para mim, ensinou. tudo que eu sei foi você que me ensinou, isso me deixa muito feliz. Então talvez esse extraordinário é que sabe, de ter alfabetizado pessoas lá atrás, quando eu ainda era uma moleca jovem em Capanema, né? Isso O reconhecimento está chegando. eu acho isso legal, sabe? Assim, então, agora tu me faz pensar, eu acho que isso é uma coisa extraordinária, isso que foi feito lá atrás, ter aqui também participado muito do Sensibilizar, que era esse projeto que cuidava de crianças carentes e com total necessidade de tudo, né? Sim. Então, e que com a pandemia a gente parou. Talvez assim extraordinária como amiga, a pessoa que precisa de mim, que eu sou amiga e que está perto, ela sempre vai ter a minha mão. Pode contar. Entende? É só ligar que eu tô aqui. E muitas vezes ela não precisa nem ligar. Eu sou meio proativa nesse sentido, Sim. assim, sabe? Então, talvez nisso, mas não me vejo extraordinária de outra forma. Me vejo extraordinária, assim, também, por outro lado, de receber tantas amizades e de ter, assim, tantas, sabe? Nesse sentido, fico feliz demais e vejo que talvez são pequenas ações, são pequenas coisas que te faz, de repente, alguém achar que você possa ser extraordinária. Que vão se somando, as pequenas coisas se tornam uma coisa grande. Porque você foi elencada pela Roberta Cirino para estar aqui, né? Então a Roberta falou: olha, a Beth tem uma história muito legal e a Beth também é uma mulher extraordinária. Eu fico muito feliz pela lembrança da Roberta, e a Roberta, assim, é uma querida, né? Exato. Ela é um ser humano grandioso, de um coração, assim, nobre, né? E agradeço muito a você e a ela também, né? O pessoal do Banco da Família. Da Família, que eu acho que isso é um negócio fantástico, entende? Assim, primeiro porque as mulheres não são muito reconhecidas, né? Assim, normalmente as homenagens são para os homens, os reconhecimentos são para os homens. Exato. Né? Então, eu acho isso bem legal, viu? De verdade, é bacana,
porque você vai incentivando outras mulheres também a se olhar diferente, né? A dizer que pode. Você entendeu a essência da coisa. É isso aí mesmo. E eu sempre brinco, porque no meu ofício, ser corretora de seguros era uma coisa que não se tinha mulheres, era uma coisa de homens. Então, eu quebrei muitos paradigmas quando eu comecei, né? Mas isso eu nunca me importei. Eu lembro que a gente ia para os cursos e ia 25 homens e eu. Estava tudo certo. Ia lá na frente com o motorista, eles podiam falar as bobagens que queriam e estava tudo certo. E eu sempre transitei muito bem, assim, porque eu escutava aqui, saía ali e não tinha problema nenhum. O importante era que eu tinha que fazer o que eu tinha que fazer. Tinha que sugar o que precisava e o resto era resto. Não, eu tinha que dar certo. E deu. Entendeu? Tinha que dar certo. E deu. E deu. Por isso que tu tá aqui, esse exemplo de pessoa, ser humano fantástico, esse sorriso cativa a gente, né? Dá vontade de levar para casa, né, Alisson? E para finalizar o ano, nós vamos ter ainda a Esther Avilar, e aí a primeira temporada finda, e ano que vem a segunda temporada, com mais 12 mulheres que estarão aqui do núcleo, né? Vai ser um ano mais, se eu posso dizer, mais louco, né? Porque tem Expobel, tem Copa do Mundo, tem eleições, tem Carnaval, vai ter muita coisa, mas nós vamos nos esforçar para fazer a segunda temporada, porque o Mulher Extraordinária, nós queremos levar ele até a próxima Expofeira Mulher, para todas do núcleo da mulher empresária. Essa é a ideia. E vamos fomentar a ideia do prato típico, né, de Francisco Beltrão. Achei super interessante. Nós precisamos disso. Né? Porque nós temos que ter vamos dizer assim, um local onde comemos o prato típico de Francisco Beltrão. É lá, ó. Lá eles fazem. Sim, bem bom, bem legal. Bom, nós precisamos. Vamos fazer. Beth, quero te agradecer imensamente, você tirar um tempinho da tua agenda para estar aqui com a gente. E daqui a pouquinho eu vou passar para as mãos do Alisson, nós vamos fazer as fotos. E vocês vão ficar com as fotos depois do Alisson fazendo a entrega para Beth Carboni como uma mulher extraordinária. E vem aí no próximo episódio a Esther Avilar. Mais uma vez, Beth, muito obrigado e uma boa noite. Eu agradeço, boa noite. Aí, o quadro Mulher da Sua Vida, Mulher Extraordinária com Beth Carboni. Se você precisa de dinheiro para colocar suas contas em dia, trocar de celular, arrumar ou trocar seu carro ou moto, ou até mesmo investir no seu negócio, conte com o Banco da Família. Crédito justo, sem burocracia e sem abertura de conta. Fale conosco através do 0800 648 4444 ou visite a agência mais próxima. Banco da Família, transformando histórias e cultivando o futuro. Banco da Família.